Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli, agradeço vocês pela companhia de mais um programa. Nessa edição, você vai ver como o mercado de proteína brasileiro está reagindo aos impactos da gripe aviária. Também mostramos a você como funciona o processo de fusões e aquisições no agro e o impacto das recuperações judiciais. E a gente ainda também te informa sobre como fica a previsão do tempo para a sua região. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro está no ar. O Brasil segue como um dos maiores exportadores globais de carne bovina e de frango, com projeções otimistas para esse ano. Apesar da perspectiva positiva, o setor enfrenta os desafios com volatilidades do preço dos insumos, concorrência internacional e, mais recentemente, os embargos causados pela gripe aviária. Para se ter uma ideia, a pecuária de corte representa cerca de 6% do PIB brasileiro, uma fatia relevante para a economia. Dados recentes do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, mostraram redução no confinamento. Enquanto dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam alta no número de abates. Todas essas movimentações e impactos no setor precisam ser discutidas com profundidade. Para a gente começar a entender esses processos, a repórter Camila Yunis nos mostra como funciona as fases produtivas do gado de corte e o chamado ciclo da pecuária. O processo produtivo da bovinocultura de corte envolve 3 fases. Cria, que se dedica à reprodução e crescimento dos bezerros até a desmama. A recria, responsável por desenvolver o animal e formar sua estrutura. E, por fim, a engorda, que confere peso e acabamento da carcaça do animal. Contudo, todo esse processo é influenciado pelo ciclo da pecuária, que passa por períodos de alta e baixa. Isso significa que houve um grande abate de fêmeas nos últimos meses e que agora essa quantidade diminuiu. A tendência, portanto, é de uma elevação do preço do gado de forma mais consistente, sem grandes oscilações. De acordo com dados do IBGE, o número de abates cresceu no primeiro trimestre deste ano. No caso dos bovinos, o aumento foi de 3,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, correspondendo a 9.710.000 cabeças abatidas. Com o período de estiagem se aproximando, o confinamento se torna uma opção mais sustentável para manter a produção em um momento que as pastagens ficam mais secas. Segundo o levantamento do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a intenção de confinamento por parte de produtores do estado reduziu cerca de 7,65%. O IMEA explica que a elevação dos custos é a justificativa dos pecuaristas. No entanto, ainda que este seja o cenário no estado que tem a maior produção de gado do Brasil a nível nacional, a Scott Consultoria aponta que a intenção de confinamento segue alta. O analista de mercado da Scott, Alcides Torres, explica que o maior gasto do confinamento é o custo de manter o animal, mas pondera que a melhora nos preços no aumento é um atrativo para os pecuaristas. O confinamento no Brasil, a característica é que normalmente é de 90 a 100 dias, então o gado confinado está realmente no terço final aí do acabamento, é para terminação, não é? E ele vem justamente para suprir o mercado na entre-safra, porque você não tem capim e o boi de capim diminui, tá? Então o gado confinado entra para suprir esse vazio. Dentro do ciclo da pecuária, ao mesmo tempo que o momento é mais favorável para o produtor, o consumidor deve enfrentar preços mais elevados para a carne.
Para além disso, esse aumento é influenciado também pela dinâmica do mercado, como taxas de juros e câmbio, inflação, fechamento e abertura de novos mercados para exportação. Como a gente pode ver, então, tudo está relacionado na pecuária, desde a fase produtiva até as influências de mercado, de exportação. Então, para falar um pouco sobre essas interações, eu convido a Isabela Camargo, ela é analista de mercado da HN Agro. Bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. A gente viu aí no VT esses números falando, né, dessas projeções, IMEA, IBGE, mas eu queria entender de que forma... Primeiro, as diferentes fases desse ciclo da pecuária, né? Cria, recria, engorda. Como que essa redução no abate das fêmeas impacta as decisões e a viabilidade econômica de cada etapa do processo produtivo, né? A gente está falando de que o produtor ali, o pecuarista que faz a cria, tem um tipo de custo, a recria é outro tipo de custo, né? Como que isso... Explica um pouquinho para a gente essa interação, por favor. Bem-vinda, obrigada de novo. Eu que agradeço. Bom, vocês trouxeram um assunto muito importante quando a gente pensa em pecuária, que é o ciclo pecuário. E a gente entendendo o ciclo pecuário, a gente consegue até prever, se antecipar, né? Não é nem prever, mas se antecipar as oscilações que vão acontecer. E quando a gente pensa em ciclo pecuário, a gente tem que pensar em abate de fêmeas. O abate de fêmeas que vai aí determinar as fases que estamos, né? Um dos principais fatores da fase que estamos. Então, pensando aí no período de alta da fase do ciclo pecuário, a gente tem uma menor participação de fêmeas nos abates. Isso porque é interessante para o pecuarista manter essa fêmea na fazenda e produzir o bezerro, já, né, que a gente tem preços melhores aí. Depois de um certo tempo que a gente tem essa fase de alta, então, a fêmea na fazenda, a gente vai ter uma maior oferta dessas categorias mais jovens no primeiro momento, e depois esse bezerro, né, vai se transformando aí em um boi gordo, né? Com uma maior oferta, a gente começa a ver uma inversão do ciclo. Então, maior oferta, preços em quedas, fica menos interessante manter essa fêmea na fazenda, e para aumentar a caixa, o pecuarista, além do boi gordo, manda também as fêmeas para os abates. Então, a gente vê aí uma inversão. A gente vê uma maior participação de fêmeas nos abates, e essa fêmea que vai ser abatida, ela deixa de produzir o bezerro, que depois a gente começa tudo novamente, então, menos oferta de bezerro, preços mais altos. E aí, dependendo dessa fase, a gente vai ter maior investimento na fazenda ou menor. E a gente observa que em fases de alta, né, do ciclo pecuário, a gente vê um maior investimento na fazenda. E na fase de baixa, fica desinteressante, o pecuarista manda mais fêmea para os abates, então diminui aí o gasto, né? Tenta diminuir o gasto e fazer caixa aí nesse sentido. Perfeito, Isabela, te agradeço, porque é isso, acho que é interessante a gente fazer essa linha de raciocínio, né? Explicar para as pessoas que o ciclo, realmente existe esse ciclo da pecuária, isso influencia preço tanto para o exportador, mas para o consumo interno, né? Para o consumo do país. E aí eu queria, continuando nessa correlação que você está trazendo, os dados do IBGE, então, indicam um aumento no número de abates bovinos, incluindo aí as fêmeas, né? As vacas. Enquanto o IMEA está apontando uma redução na intenção de confinamento do Mato Grosso, ou seja, aumentou o abate e talvez diminua-se o confinamento. O que isso significa? Como que a gente pode também explicar essa correlação, ainda que o IBGE esteja falando de números nacionais e o IMEA esteja trazendo Mato Grosso? Mato Grosso, a gente sabe da relevância que tem para a pecuária brasileira, né? Claro. Então, como que a gente pode explicar essa correlação para quem nos assiste? Bom, a gente ainda tem um alto abate de bovinos aí, né, que a gente veio observando no começo desse ano, e também uma alta participação de fêmeas. Mas a gente acredita que no curto prazo isso deve mudar, tá? A gente acredita que a qualquer momento a gente tenha uma inversão desses números aí. E
qual que é a intenção de confinamento? Então, essa é a primeira pesquisa que sai em relação ao confinamento. E, normalmente, nessa primeira pesquisa, o pecuarista, ele ainda está indeciso o que realmente ele vai fazer. Ainda mais no cenário que a gente vive, com pressão de baixa que a gente vem observando em relação ao mercado do boi gordo. Isso torna aí o pecuarista mais indeciso. Não vou confinar, não vou confinar. Mas a gente acredita que, entrando aí no segundo semestre, a gente deve ter aí uma mudança nesse cenário, a gente deve ter um maior volume de animais, não comparado ao ano passado, mas a gente deve ver aí mais pecuaristas interessados no confinamento. Mas você acredita que, de alguma forma, haja uma redução em relação ao ano passado? Sim, a gente ainda acredita em redução, a gente ainda acredita em redução ao número de animais terminados esse ano. Isso deve ser concretizado aí ao longo desse ano. Então, a gente acredita que vai ter uma mudança em relação a esses números do IBGE e também do IMEA. Apesar de mais interessante o confinamento, a gente tem aí outras questões de custos que talvez limitaria aí, então, volumes menores. Que eu ia te perguntar, quais que são os fatores, então, que vocês estão avaliando para levar essa projeção de mudança nesses números, nessas projeções, né? A gente está falando de custos, mas que custos? Em que etapa? A gente está falando de insumos, de ração? Quando a gente pensa em confinamento, são 3 fatores que importam para a tomada de decisão. Um é alimentação. O segundo é reposição, então as categorias de reposição. E o terceiro, como está a arroba do boi gordo. Esse ano, até segundo o IMEA, a maior preocupação dos pecuaristas é em relação à reposição, ao custo da reposição no confinamento. Então, mas a gente acredita aqui que, apesar do mercado de reposição, nesse momento, estar mais firme que a arroba do boi gordo, ainda tem, assim, oportunidades pensando nesse mercado, tá? A gente está no início da fase de alta do ciclo pecuário e até o mercado futuro já mostra aí preços melhores para o segundo semestre. Então, vamos pensar, comprando agora essa reposição, a venda vai ser, para o segundo semestre. Então, a gente vê ainda um cenário bem positivo. Para o milho, a gente viu boas oportunidades no mercado futuro. Então, também um importante item aí do confinamento. E em relação ao preço da arroba, a expectativa é de preços firmes, pensando no segundo semestre. Perfeito, perfeito. Te agradeço. Não vou terminar a nossa conversa antes de te perguntar rapidamente como que vocês estão avaliando também, você enquanto analista de mercado, o impacto de gripe aviária, o reflexo disso para a proteína, para gado de corte, né? A gente está falando aí que existe uma projeção de que com a gripe aviária e o Brasil exportando menos, mais frango se retenha no mercado interno, o preço deve cair, a população deve consumir aí mais carne de frango. Vocês avaliam isso? Você, enquanto analista, tem olhado para esse comportamento também, não necessariamente só para mercado externo, mas esse comportamento do consumidor? Eu até digo que essa semana foi uma semana cautelosa ao que a gente vai dizer, ao frigorífico, pecuarista, todo mundo aguardando uma melhor posição em relação ao que aconteceria no mercado. A maior preocupação é sim em relação à carne que fica no mercado interno, que não vai ser exportada, mas a gente acredita que em breve isso deve se resolver. O Brasil é um importante exportador, como você até disse no início da nossa conversa aqui, e assim, não dá para ficar sem a carne de frango brasileira, né? A gente já vê, por exemplo, Japão e Emirados Árabes que regionalizaram essa proibição, então só não vão comprar carnes do Rio Grande do Sul, e a China, que foi nossa principal aí compradora, mas não comprando do Brasil todo. Mas para você ter uma ideia, 11% mais ou menos do que a gente exporta vai para a China, 8% para os Emirados Árabes,
7% para o Japão. Então, assim, esses outros mercados tendem a consumir aí, mas sim, a gente ainda fica a expectativa quanto a essa carne que fica no mercado interno, mas na nossa visão, caso não aconteça nenhum outro caso, né, algum outro foco, a gente acha que isso deve se resolver em breve aí, devido à importância que o Brasil tem em relação à produção e exportação. Claro, sem dúvida, acho que é uma perspectiva, assim, que todos esperam ter, né, em relação a não ter mais nenhuma confirmação, mas de alguma forma, eu queria entender, assim, para o pecuarista agora, esse pecuarista indeciso que você falou, inclusive, né, há poucos minutos atrás, toda essa questão da gripe aviária e da manutenção do frango no Brasil, pode impactar a decisão dele agora ou não? Ainda é muito cedo, ele tem outras prioridades para pensar antes de se preocupar com gripe aviária? A gente está vivendo uma fase aí, uma pressão de baixa que a gente já vinha observando nos últimos dias, mas essa pressão, ela é mais pelo momento que vive a pecuária, né? Então, a gente está no final de safra, esse momento é de maior oferta de animais terminados, a gente está no segundo quinzena do mês, a gente tem, então, um menor poder de compra do consumidor. Então, essa pressão de baixa que a gente observa agora é mais pelo momento que vivemos do que em relação ao que aconteceu. É claro que alguns frigoríficos cautelosos aí com o que aconteceria em relação ao consumo, abriu o mercado oferecendo preços menores para arroba, mas alguns frigoríficos ficaram fora das compras, não, esperando aí o que iria acontecer em relação ao mercado. E quando a gente analisa, por exemplo, o preço do frango, a gente não viu nenhuma mudança drástica nessa última semana. Então, por isso que eu acho que assim, a gente precisa esperar mais a próxima semana para ver como vão se comportar os outros mercados, se isso não vai se tornar regional em breve, e aí a gente tem aí um cenário como a gente vinha tendo antes. Perfeito. Muito obrigada, viu? Isabela Camargo, analista de mercado. Agradeço muito as explicações, o tempo cedido aqui. A gente espera contar com você em outras oportunidades aí. Muito didática. Obrigada. Eu que agradeço. Sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição aqui na HN Agro. Muito obrigada. É isso, olha, a gente vai falar agora, vai continuar falando de gripe aviária, porque é isso, o Brasil já ultrapassou a primeira semana em que está sentindo na pele o que é ser um país com gripe aviária de alta patogenicidade comprovada. Este é um fator histórico, gente, porque o Brasil ele é o maior exportador de carne de frango do globo terrestre, é muita responsabilidade. O país não alcançou essa performance toda à toa, mas também agora precisa ser muito cauteloso, porque países como Marrocos, Filipinas, Sri Lanka contam com o frango que sai daqui. E agora eles terão que esperar, porque o momento é de investigação em vários territórios brasileiros e também, claro, o momento de suspensão nas exportações. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele relatou essa semana em coletiva de imprensa que a pasta está preparada para a situação. Já havia se planejando nos últimos 2 anos para caso isso acontecesse. Ele já tinha falado que era uma questão de tempo isso acontecer. Mas que mesmo assim o Ministério da Agricultura não vai precisar de reforços orçamentários para lidar com a gripe aviária. Primeiro, com relação à questão de reforço orçamentário. Neste momento, e ainda pela manhã, nós discutimos isso com a equipe da Secretaria Executiva e com a Secretaria de Defesa Agropecuária. Nesse momento, não há necessidade de reforço orçamentário. O que nós vamos discutir, talvez, nós temos outras emergências sanitárias no Brasil. Tem uma também da moliníase. Moliníase do cacaueiro. Tem uma da mandioca. Vassoura de bruxa da mandioca. Da mandioca que entrou no estado do Pará no final de semana. E a mosca das frutas também, mosca da carambola, que são emergências sanitárias. Mais deste caso, desta emergência, então são outras na área vegetal e essa na área animal. Talvez com as 4 emergências, isso principalmente as do norte do país, que é mais caro o deslocamento de pessoal, diárias de pessoal. Então, talvez a gente possa pensar
englobar todas elas de uma e fazer um reforço orçamentário que não deve ser muito grande. Só para o caso, até este momento, no caso de gripe aviária, a gente vai administrar com o orçamento interno que temos hoje. Para trazer profundidade nessa discussão de gripe aviária em geral, inclusive falando dessa questão de reforço orçamentário, porque é uma discussão que a gente tem que lembrar que abarca desde as granjas da agricultura familiar até o consumo das famílias asiáticas, né, do outro lado do planeta. Então, para falar sobre essa complexidade, a gente recebe o Ricardo Santin. Ele é presidente da ABPA, da Associação Brasileira de Proteína Animal, e também faz parte do conselho, ele é presidente do Conselho Internacional de Avicultura. Santin, muito obrigada por poder explicar aqui uma complexidade de assuntos que envolvem gripe aviária. Eu acho que a gente precisa de cautela, didatismo, e é por isso que a gente fazia muita questão aqui da sua presença. Então, obrigada, viu? Obrigado a você, Mariana. Obrigado a Jovem Pan poder falar para os nossos consumidores brasileiros que a doença da influenza aviária não se transmite pelo consumo da carne de frango e dos ovos, e explicar que nós já estamos livres da influenza aviária em aves comerciais. Isso foi um episódio, inclusive, que já passou. Mas vamos comentar todo esse episódio que aconteceu e que dentro de 7 dias o governo já resolveu, e estamos prontos para mostrar para o mundo que o Brasil está preparado para enfrentar essa doença. Importantíssimo, acho que começar assim como você propõe, porque é isso, o caso em si, ele já foi exterminado. Está havendo ali algumas avaliações em diferentes estados e municípios, mas aquele caso, daquela data específica de Montenegro, no Rio Grande do Sul, acabou, né? Foi exterminado. Mas eu queria isso, então, começar do começo com você e explicar, resumidamente, qual que é o processo, né? Porque isso, o Brasil ele já tem todo mapeado um processo de emergência, né? Que envolve secretarias de agricultura, equipes de campo, enfim. Mas foi detectado, foi feita análise, foi confirmado, depois a gente passa ali para a informação de que as aves foram abatidas, a região é toda isolada. Mas o que mais? Né? O que mais que é importante nessa sequência? É importante primeiro resgatar a agilidade e o trabalho irreparável do Ministério da Agricultura e da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. O ministro Fávaro, que você mostrou aí, junto com o secretário Goulart, o Alain e o Luiz Rua, lá no Rio Grande do Sul, o secretário Márcio Madalena, o secretário Brum, foram no primeiro dia, no primeiro momento, lá no campo, fecharam a propriedade, fecharam as vias de acesso, bloquearam sanitariamente, fizeram um raio de 3 quilômetros, de 10 quilômetros, controlaram, abateram as aves que ainda estavam vivas, foram 1.700 abatidas, 15 mil morreram, quebraram os ovos que tinham sido produzidos por essas aves, foram nos incubatórios, acabaram também com o risco de contaminação lá, enterraram isso dentro das regras que o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria do Meio Ambiente definiram. Então, foi cumprido todo o protocolo para que a gente faça isso. A gente agora já está numa fase, como bem falamos, isso já acabou, você colocou bem. As investigações, elas acontecem no dia a dia, não são de investigações de influenza aviária, são investigações de síndrome respiratória das aves. As aves sofrem também de asma, sofrem de bronquite, de pneumonia, outras doenças que também são investigadas. É por isso que tem, no caso de 2 anos para cá, quando chegou no território brasileiro a influenza aviária em aves silvestres, tem 3.953 investigações. Só uma foi positiva para aves comerciais nesses 2 anos. Ou seja, isso vai continuar acontecendo, mas não é porque está investigando, pode ter influenza aviária. Em aves comerciais não tem nenhuma mais em investigação, porque as únicas 2 que estavam em investigação, as secretarias de Estado já disseram que não é influenza aviária. Eles estão investigando ainda para ver que outro tipo de doença é. Então é importante dizer para as pessoas que essa doença, repito, é uma doença só das aves, não se transmite pelo consumo da ave e do ovo. O mundo inteiro, inclusive, convive com ela. A peculiaridade, Mariana, é que agora é a primeira vez que deu no Brasil. Ela deu e já acabou também. O Brasil hoje é livre de influenza aviária. Ele vai ter que esperar 28 dias, porque este é o protocolo da Organização Mundial de Saúde Animal. Espera o ciclo, 2 ciclos de eclosão, o ciclo do vírus é esperar e depois para o Brasil se autodeclarar. Mas hoje não tem influenza aviária em plantéis comerciais do Brasil.
Ótimo, muito bom a gente começar assim esclarecendo esse ponto, até porque a gente continua falando dessas investigações, mas o que você falou, faz parte do trabalho, né? Todos os dias existem investigações sobre as diferentes doenças, né? Mas a gente terminou, colocou aí no começo, na verdade, a fala do Fávaro, em que ele fala que não é necessário, então, um incremento orçamentário para lidar com esse momento de investigações, né? Por outro lado, existe toda uma movimentação ali dos auditores fiscais agropecuários pedindo por mais concursos, né? Pedindo para abertura de vagas, porque querem contribuir, querem estar mais a campo e falam muito dessa redução de contingente, de pessoas, o número de trabalhadores em campo. Vocês da BPA, vocês acompanham isso, assim? Eu queria entender um pouco como que é a discussão, porque os frigoríficos, enfim, né, a cadeia em geral da proteína animal conta com esse profissional que vai estar lá na ponta, né? Conta com esse auditor. Como que você avalia essa situação do número de profissionais em campo para lidar com agilidade? Você falou de agilidade, né? Mas assim, você acha que é o suficiente o que a gente tem hoje? Precisaria ter mais time de defesa agropecuária em campo? É importante dizer que o ministro Fávaro coloca que não precisa recursos extras, e isso é muito bom. Sinal que o governo já se preparou para isso, de uma atividade que só esse ano vai trazer mais de 10 bilhões de dólares de receita cambial. Uma importância muito grande, porque é a carne mais consumida pelo brasileiro e a carne mais consumida, a segunda carne mais consumida no mundo. O Brasil, também você falou na nossa introdução, ele está mais de quase 40% do market share global é o Brasil. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. Os recursos precisam ser destinados à sua colocação. A gente tem muita boa comunicação com a ANFA Sindical, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais, mas é preciso valorizar a carreira de auditor fiscal federal agropecuário, e não é à toa que nós estamos apoiando integralmente um projeto de lei que consta hoje no Congresso para poder pagar hora extra, para poder melhorar o trabalho do auditor fiscal no campo. Junto com o quê? Com uma grande melhoria e valorização da cadeia, que é você ter o processo do autocontrole. É um sistema que o mundo já reconhece bom, e o nosso auditor fiscal federal agropecuário passa a ser cada vez mais auditor supervisor, tendo assessoramento de empresas que estão capacitadas para isso, e ele possa pensar mais a defesa. Nós precisamos fazer isso, sim, porque o Brasil vai crescer. E com esses novos instrumentos, o ministro Fávaro está colocando aí, melhorou a tecnologia TI do Ministério da Agricultura, nós já temos certificado sanitário nacional digital, melhorou as programações, a inteligência artificial está aí para ajudar o nosso auditor fiscal federal agropecuário no controle, nos sensores, no sistema do hub laboratorial, que as informações vão para o auditor, então a gente vê que está muito bem. Juntos nós vamos unir, claro, você tem que fazer mais concursos que você faça, mas com novos instrumentos, os auditores que estão aí têm mais do que total condições de cuidar, porque fazem. É importante dizer isso, Mariano. Às vezes as preocupações, quando são mostradas na imprensa, parece que não estão cuidando. Ao contrário, o nosso auditor fiscal federal agropecuário tem uma responsabilidade imensa para que a gente consiga ter processos que garantam a sanidade do produto. E ele está fazendo isso hoje, o dia a dia, e nem vai deixar de fazer. Agora, estamos pensando no futuro, no crescimento, tem que ter novos instrumentos que possam melhorar, inclusive dar melhores condições de trabalho para os auditores. E o ministro Fávaro está fazendo isso, está buscando isso, e eu acho que nós juntos nós vamos crescer, porque o Brasil, felizmente, não vai deixar de ser o maior exportador mundial em pouco tempo. A previsão que a gente faz é que o Brasil deva crescer mais ainda, tanto na produção como na exportação nos próximos anos. Então, vou pegar o gancho, você estava falando de exportações, e é isso, sim. Num primeiro momento, também acho que é importante esclarecer que é natural que haja um movimento de suspensão das exportações, porque está dado ali nos protocolos, né? Uma questão de comércio internacional. Eu queria entender um pouco se a gente pode olhar para esses países que suspenderam a compra do país, do Brasil, se eles, antes desses 28 dias que você tinha mencionado, eles podem pensar melhor e falar, não, vou comprar só do Rio Grande do Sul, só não vou comprar do Rio Grande do Sul, só não vou comprar do município. Existe como, dentro desse intervalo,
repensar, voltar a comprar ou pelo menos, enfim, escolher os estados que acha que tem mais segurança? Queria entender um pouco como que se dão essas negociações assim, do mercado lá na ponta e quem que faz, né? A BPA participa ativamente, é o MAPA, Ministério de Comércio Exterior, que entender um pouquinho esse lado do comércio internacional. Podem e já estão fazendo. É importante iniciar nossa conversa também dizendo que tem 128 mercados abertos hoje. Os que suspenderam o Brasil inteiro são só 23. 130 aproximadamente, ou mais precisamente 128, estão abertos nesse momento, como você referiu na reportagem anterior, o Japão, o Emirados Árabes, a Arábia Saudita, 3 dos 5 maiores estão abertos, não fecharam inclusive. Só fecharam para o município de Montenegro. Japão, o Emirados fechou para o raio de 25 quilômetros, nem sequer o município inteiro, e a Arábia Saudita para o estado do Rio Grande do Sul. Então essa é uma coisa muito importante de dizer. O Brasil não ficou sem exportar nem um dia, desde o dia que teve influenza aviária. Continua a exportação para aqueles 128 destinos que estavam abertos e continuam abertos. Alguns deles com algumas restrições maiores, como para o estado do Rio Grande do Sul, outros com restrição só para o município de Montenegro ou o raio de 10 quilômetros onde aconteceu o surto. Esse é o ponto, é a premissa principal. Após isso, aqueles outros que suspenderam temporariamente, há alguns mercados que nem compram nada do Brasil. O Paquistão não está comprando, o Sri Lanka, que você citou, não está comprando do Brasil no momento, o Marrocos, uma Bolívia que suspendeu o Brasil, mas não suspendeu não por causa da carne, por causa do material genético. E essa suspensão também, Mariana, se me permite, antes de completar a resposta, ela se dá, não é porque a carne é ruim. A carne, inclusive, em alguns mercados, depois ela está guardada, armazenada, ela vai ir igual para o país. A suspensão se dá porque os países têm medo que o vírus que foi encontrado lá no Rio Grande do Sul, que já acabou, pudesse ir dentro de num pacote para lá. Porque não é pela carne que ele vai. Na carne, ela não se transmite para as pessoas pelo consumo da carne e dos ovos. Agora, quem faz essa negociação nesses últimos 15 países que tem, como que chama, o país livre nos nossos acordos e aqueles outros mais que fecharam. Hoje são 23 que estão suspensos temporariamente, alguns inclusive que nem compram do Brasil, então aproximadamente 15 são os que importam. Esses 15, quem vai fazer essa negociação é o Ministério da Agricultura, através do secretário Luiz Rua e do secretário Carlos Goulart, secretário de Defesa e secretário de Relações Internacionais do MAPA, junto com o apoio do MRE, do Ministério das Relações Exteriores, através das embaixadas, dos SECONs das embaixadas e onde tem da adidância agrícola. Neste momento, nós já temos adidos agrícolas negociando, por exemplo, com a Coreia, que tem negociações que a gente ouviu falar, que a Coreia está dizendo, olha, segunda-feira eu quero mais informações para ver se eu reabro. O doutor Marcelo Mota, que é o nosso representante na Organização Mundial de Saúde Animal, ele já mandou as respostas oficiais para a Organização de Saúde Animal, que disse hoje que está tudo bem, que está garantido. Então, olha, veja que está sendo feito já. A gente teve, nesse curto espaço de tempo, muito antes dos 28 dias, o Japão, que estava para a região do estado, mandou uma carta dizendo assim, olha, eu só quero um município que seja segurado, só o município de Montenegro. Você teve a União Aduaneira da Rússia, Bielorrússia, Quirguistão, eles já mandaram dizer, olha, eu tinha fechado o Brasil inteiro, mas agora eu quero fechar só o Rio Grande do Sul. Isso não precisa de 28 dias. Os 28 dias são o prazo necessário para que o Brasil se autodeclare livre de influenza aviária em aves comerciais. Eu posso te dizer, o Brasil não pode dizer oficialmente que tem que esperar 28 dias, mas eu, como presidente da BPA, já posso dizer de maneira clara, o Brasil não tem influenza aviária em aves comerciais nesse momento, e nem tem nenhuma investigação de influenza em aves comerciais de alta patogenicidade nesse momento. Que bom trazer boas notícias em pouco tempo, né? Te agradeço muito, Santinho, pelas explicações, pelo didatismo. Espero trazê-lo aqui de volta para a gente trazer mais boas notícias sobre o setor aí. Obrigada, viu? Conta com a gente, Mariana. Muito obrigado a você, a Jovem Pan, para dizer para os nossos ouvintes, nossos espectadores, perto de fim de semana, eu vou pedir uma coisa para ele. Coma ovo, coma frango, é bom, faz bem, seguro e muito saudável.
Bom final de semana a todos. Obrigada, muito obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver a previsão do tempo para a sua região e como que funciona aí o processo de fusões e aquisições de empresas no agronegócio. Então não sai daí, a gente está te esperando. Quem é produtor rural sabe que a energia elétrica é um dos grandes custos da propriedade, não é? Seja na irrigação, no resfriamento do leite, na ordenha ou no armazenamento dos grãos, tudo consome energia. Mas o que muita gente ainda não sabe é que já é possível sair desse sistema tradicional e migrar para o mercado livre de energia. Diferente do modelo tradicional, no mercado livre de energia, o produtor pode escolher de quem compra energia, negociar preço, prazos, condições e isso muda tudo. E é aí que entra a ENGIE. A ENGIE é uma empresa líder de energia renovável no Brasil e te ajuda em todo esse processo. Cuidam de toda a papelada, analisam o perfil da sua propriedade e entregam uma solução feita sob medida. Imagina só, economizar até 40% na sua conta de luz e investir em mais tecnologia, estrutura ou até na próxima safra. E o melhor, com a confiança de uma empresa que está em todo o país e que entende as necessidades do agronegócio. Então, quer economia, segurança e sustentabilidade na sua propriedade? Então conte com a ENGIE. Acesse engie.com.br/simulador e confira a sua economia de energia. ENGIE. A ENGIE gera, seu negócio gira. Hora H do Agro. Quem é produtor rural sabe que a energia elétrica é um dos grandes custos da propriedade, não é? Seja na irrigação, no resfriamento do leite, na ordenha ou no armazenamento dos grãos, tudo consome energia. Mas o que muita gente ainda não sabe é que já é possível sair desse sistema tradicional e migrar para o mercado livre de energia. Diferente do modelo tradicional, no mercado livre de energia, o produtor pode escolher de quem compra energia, negociar preço, prazos, condições e isso muda tudo. E é aí que entra a ENGIE. A ENGIE é uma empresa líder de energia renovável no Brasil e te ajuda em todo esse processo. Cuidam de toda a papelada, analisam o perfil da sua propriedade e entregam uma solução feita sob medida. Imagina só, economizar até 40% na sua conta de luz e investir em mais tecnologia, estrutura ou até na próxima safra. E o melhor, com a confiança de uma empresa que está em todo o país e que entende as necessidades do agronegócio. Então, quer economia, segurança e sustentabilidade na sua propriedade? Então conte com a ENGIE. Acesse engie.com.br/simulador e confira a sua economia de energia. ENGIE. A ENGIE gera, seu negócio gira. Grandes conquistas começam com um bom planejamento. E aqui no consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a gente pensou em tudo sob medida para o seu negócio, com parcelas a partir de R$ 4.160. E temos uma opção exclusiva para o seu Meteor, ou o extra pesado que preferir. Você tem até 150 meses para pagar, sem juros, e taxa administrativa de apenas 8% no plano total. Pense gigante. Consórcio MAGE vwcaminhões.com.br ou ligue 0800 778 1100. Vender, negociar é um problema para você? Acredita que é um dom ou que tem que enganar pessoas? Nada disso. Vem comigo que eu vou revelar o segredo dos maiores negociadores. Com o meu curso Engenharia da Persuasão, você vai se tornar um grande vendedor. Vai aprender a conduzir as negociações passo a passo, evitar possíveis manipulações mentirosas e, o que é melhor, finalizar as vendas com total segurança. E é claro, você vai aumentar a sua lucratividade através de técnicas imbatíveis da persuasão. Esse curso vai fazer você vender qualquer coisa para qualquer um. Talvez você esteja se perguntando qual o valor do curso. E eu garanto para você, é menor do que o valor da última venda que você perdeu para o seu concorrente. Acesse newcursos.com.br e garanta sua vaga. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí, olha isso. É
Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante. Hora H do Agro. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News e a gente vai falar agora sobre um problema que o agro tem enfrentado aí, que é o aumento da inadimplência, causado pela alta nos pedidos de recuperação judicial. O Banco do Brasil, que é o maior financiador agrícola do país, está sofrendo os impactos disso em seu resultado financeiro. O relatório financeiro do último trimestre, divulgado pelo banco, mostra uma queda de 20% no lucro ajustado, se comparado ao mesmo período de 2024. A instituição também suspendeu o guidance para 2025, que esperava um lucro de 41 bilhões de reais. Agora passa para 37 bilhões de reais. O mercado reagiu aos resultados e as ações do Banco do Brasil caíram 12% na Ibovespa na última sexta-feira. A repórter Camila Yunis foi em busca de informações para entender essa alta nas recuperações judiciais. Vamos ver. O número de pedidos de recuperação judicial tem crescido e no agronegócio não é diferente. Para se ter uma ideia, o balanço da Serasa Experian identificou que em 2023 foram feitas 534 solicitações, enquanto em 2024 subiu para 1.272. Um recorde. Especialistas avaliam que uma das explicações para esse aumento é que a recuperação judicial é um mecanismo novo no agro e muitos produtores endividados começaram a usar. Esse endividamento decorre especialmente da inflação, impactos das mudanças climáticas e elevação dos custos de produção, com insumos mais caros. Em função disso, produtores não têm conseguido renovar os créditos e recorrem à medida. O head de agronegócio da Serasa Experian, Marcelo Pimenta, descarta que haja uma crise sistêmica mesmo diante do aumento. O que eu gostaria de frisar aqui, colocar, é que a gente não tem uma crise sistêmica. O que está acontecendo é um ajuste de mercado às condições que têm acontecido. Né? Então, a gente, por exemplo, ao longo do ano passado, a gente teve uma série de influências que aumentaram os custos dos produtores. Então, a própria inflação, o aumento no câmbio da taxa de dólar, a maior parte dos insumos, né, tem um preço vinculado em dólar. Ele explica ainda que maior parte desses produtores já estava em uma situação séria de endividamento. A maior parte dos produtores foram produtores que estavam muito alavancados, que os credores, mesmo assim, acabaram fazendo a concessão de créditos e agora estão sofrendo com a recuperação judicial. Eu sei que existe uma polêmica, né, porque tem muitos produtores, e é verdade, a gente vê alguns produtores que têm capacidade de pagamento, né, a gente vê isso porque não estão muito endividados em bancos, né, porque tem capacidade de gerar caixa quando a gente olha para o campo e para a produção, e que mesmo assim apelaram para uma recuperação judicial. Mas é importante dizer que são alguns casos, frente à maior parte deles, onde de fato são produtores que estão em dificuldades financeiras. Segundo os dados da Serasa, Mato Grosso é o estado que lidera com o número de pedido de recuperação judicial. Em seguida estão Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia e Tocantins. No mercado financeiro, fusões e aquisições são operações em que empresas se unem ou uma compra a outra para ganhar escala, expandir mercado ou até eliminar concorrentes. O número dessas operações feitas no agronegócio aumentou 125% nos últimos 9 meses de 2024, segundo a consultoria KPMG. Na última semana, a Marfrig e a BRF, os frigoríficos, anunciaram fusão que cria a nova empresa MBRF Global Foods. A marca já nasce com receita de 152 bilhões de reais e será uma das maiores do setor de alimentos do mundo.
Isso, é claro, impactou a Bolsa de Valores do Brasil, já que a Marfrig registrou valorização de 21,35% de suas ações em um dia depois do anúncio da fusão. Hoje nós vamos entender melhor sobre esse mundo no Ações e Cotações. Ações e cotações. Eu recebo para conversar conosco a Giovana Araújo, sócia de agronegócio da KPMG. Muito obrigada pela participação, seja bem-vinda. Eu queria começar com uma análise já, por favor, em relação a essas fusões e aquisições, né? Elas são uma boa ferramenta para as empresas do agro? A gente viu aí esse crescimento de 125%, né? É uma tendência que deve se seguir. O que vocês estão observando na KPMG? Obrigada. Obrigada, né? Obrigada pelo convite, né? Para dividir um pouquinho aqui das nossas visões sobre o mercado. Quando você tem um cenário de fusões e aquisições, né? Quando você olha na perspectiva do vendedor, né? Muitas vezes essa decisão de venda ela está vinculada, por exemplo, a um nível alto de alavancagem, né? Eu acho que tem muito esse contexto, esse pano de fundo do momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, uma alta alavancagem força as empresas a olharem para os seus portfólios de ativos e, eventualmente, considerar um desinvestimento, né? Então, tem esse olhar. Tem um olhar também, você mencionou da fusão, né, da Marfrig e da BRF, são duas empresas grandes, robustas, né, num mercado em que escala é muito relevante, né, então você gera mais valor numa operação combinada, né, então isso é muito interessante também e a gente tem visto isso em alguns segmentos do agro, né. Por outro lado, a gente tem visto também um interesse muito grande, né, do ponto de vista da oportunidade. Então, um olhar, por exemplo, de capital estrangeiro no país. Então, empresas que estão desinvestindo, elas geram naturalmente oportunidade para uma consolidação, particularmente alguns elos da cadeia de valor que são mais fragmentados, né? Então, elos como fertilizantes, por exemplo, a gente tem visto bastante movimento em termos de fusões e aquisições. Sem dúvida, é isso que eu ia te perguntar, porque, né, a gente está citando aqui essa fusão BRF-Marfrig, porque movimenta mercado e está fresca, né? Mas a gente, quando olha ali para fusões e aquisições, existe uma onda, né? Assim, houve a onda dos bioinsumos ali, houve a onda dos fertilizantes. Isso se dá em ondas mesmo? Você acredita que seja um efeito meio que dominó, que uma vez que começa, isso acaba se espalhando, movimenta ali quem compra, quem vende? Como que vocês observam esse comportamento setorial que me parece um pouco blocado, assim, né? Eu acho que esse contexto do alto custo de capital, que é um contexto que a gente vive hoje, é um grande incentivador para essa consolidação de mercado. Então, quando você olha, e por outro lado, elos da cadeia, né, de valor do agro, que são mais fragmentados, eles acabam sendo passíveis a processos de consolidação. Então, principalmente elos que são muito intensivos em capital, né? A gente viu no passado, como você bem pontuou, Mariana, o movimento das revendas. Então, a gente viu ali dois movimentos. O movimento do que a gente chama dos investidores estratégicos, ou seja, empresas que já são do negócio, interessadas em consolidar e aumentar a participação de mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, empresas financeiras fazendo o movimento da consolidação do mercado, vendo uma oportunidade nessa fragmentação. Quando você olha hoje o elo de fertilizantes, a gente vê um movimento parecido, né? É um mercado que, naturalmente, ele tende a ser mais fragmentado, né? O Brasil é enorme, são muitas regiões, tem muito esse posicionamento, essa valorização desse posicionamento regional, né, de algumas empresas, algumas marcas, e naturalmente, como é um segmento muito intensivo em capital, versus o contexto de custo de capital alto, vem favorecendo
esse movimento de consolidações. Para um setor que cresce, que demanda muito capital nesse seu processo de crescimento, que é o agronegócio, esse movimento, esse momento mais desafiador que a gente vê, desafios do ponto de vista operacionais mesmo, né? Então, a gente viu aqui momentos em que o custo estava mais alto, depois, na sequência, foram os preços que caíram, depois os preços continuaram caindo, não houve uma queda substancial de custos de produção, e aí a gente vê toda essa pressão aqui do custo de capital. Então, num momento como esse, naturalmente, você gera oportunidades do ponto de vista de fusões e aquisições. A gente vê o agro num contínuo processo de crescimento, né? E, naturalmente, essa dinâmica de crescimento do agro, eu acho que cada vez mais intensiva agora em tecnologia, cada vez mais intensiva na inovação, né? Tudo isso permite que esse processo continue e até se acelere. Então, você adiantou um pouquinho da próxima pergunta que eu ia fazer, então eu queria que você só continuasse brevemente, antes da gente encerrar. Vocês monitoram, então, a tendência específica para algum setor, né? A gente está falando aí de alguns setores específicos. A KPMG enxerga, de alguma forma, essa tendência indo para algum rumo? A gente está falando de, não sei, fusões e aquisições em logística ou nas próprias revendas, essa questão da agricultura digital, de alguma forma, está no mapeamento de vocês. Queria entender um pouquinho que setores que vocês acham que podem, nessa aceleração, né, do próprio agronegócio, despontar aí nas fusões e aquisições. Excelente. Eu acho que a gente falou muito dessa dinâmica de fusões e aquisições, muito atrelada ao custo de capital, à fragmentação, foram temas que eu falei há pouco, e aí, naturalmente, também, nesse contexto, se destacam os fertilizantes. Mas eu acho que vale muito pontuar esse olhar estratégico, né? Então, a gente tem visto muitas empresas olhando o mercado, olhando empresas que têm o potencial de adicionar valor, por exemplo, agtechs, né? Empresas que têm uma inovação específica. Então, também tem esse olhar estratégico, né? De olhar para a fusão e aquisição e como aquilo pode adicionar valor ao meu negócio. Né? Então, naturalmente, os segmentos mais intensivos em capital seguem, né, com a tendência muito forte de consolidação. Então, a gente falou em fertilizantes, mas a gente poderia mencionar aqui, a gente tem visto bastante transação nesse trimestre particular, o segmento de açúcar e etanol, com algumas grandes empresas fazendo desinvestimentos, mas esses segmentos mais intensivos tendem naturalmente a continuar em processo de consolidação. Perfeito. Muito obrigada, Giovana, pelas explicações. Espero contá-la aqui em outros momentos também para a gente falar de outros universos que a KPMG monitora certamente dentro do agro. Obrigada, viu? Sim, obrigada pelo convite. Muito obrigada. E agora é hora de saber como fica a previsão do tempo para essa semana. Esse é mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Marco Antônio, nosso mestre da meteorologia aqui no Hora H do Agro, bem-vindo novamente. Eu queria sair um pouquinho do script aqui, de começar te perguntando para falar para você aqui durante o programa, que recentemente eu encontrei com uma pessoa que assiste o programa, percebeu a diferença da gente colocar suas entradas aqui semanalmente e nos elogiou, porque falou que ficar agora acompanhando toda semana o clima aqui pelo Hora H do Agro está fazendo a diferença, está favorecendo. Então, queria também trazer esse elogio para você aqui, viu? Olá, Mariana. Que legal ouvir isso, né? É muito bom, né? E clima realmente faz a diferença, né? Hoje, não só para o produtor, mas todo mundo que trabalha com o agronegócio, né, depende do clima, né? Cada dia mais nós estamos aí falando sobre clima, entendendo, dando. E aqui está sendo muito legal a minha participação semanalmente, porque a gente não fala só de previsão, fala de tudo, né? Das coisas que acontecem com o clima, então isso está muito legal e é um privilégio enorme
estar toda semana aqui com você falando aí, né, para o nosso público aí sobre clima. Muito obrigada, muito obrigada. Eu queria isso, né? É claro que foi o que você falou, a gente acaba escapando um pouquinho de falar só de clima para explicar termos, fazer essa prestação de serviço, mas vou te perguntar o de sempre, né? Como que ficam aí, quais que são as previsões meteorológicas, principalmente olhando para milho segunda safra, porque eu andei vendo que Sudeste e ali Centro-Oeste estão falando de algumas questões voltadas à não falta de chuva, mas redução, questões hídricas. Como que fica o milho segunda safra, pelo menos aí no curto período? Olha, Mariana, o milho safrinha no Brasil tá realmente, o estado de São Paulo, algumas áreas de Minas Gerais estão realmente com um déficit hídrico, já não agora, né, já esse tom de todo o verão, né, e outono, choveu um pouco menos quando comparado aí ao Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, até mesmo Paraná, né, que choveu muito bem, por isso nós já se fala numa produção de milho, nem é mais milho safrinha, milho segunda safra acima de 105 milhões, eu já vi alguns institutos de previsão já falando algo em torno de 110, 115 milhões de toneladas para essa safra. Aqui na Rural Clima, estamos trabalhando ali entre 100, 101 até uns 104, 105 milhões, né? E a previsão é boa, viu, Mariana? Porque há mais chuvas agora nos próximos dias, né? A próxima semana será marcada por mais chuvas, né? Nós já estamos aí na última semana de maio e com previsões de chuvas em grande parte das áreas produtoras de milho safrinha. Tudo porque uma frente fria estará avançando já nesse próximo final de semana, levando chuvas a grande parte aí das regiões sul, sudeste, e há uma tendência aí de chuvas até no centro-oeste. Porém, eu acho que o grande ponto de hoje vai para o frio. Por que isso? Porque após a passagem dessa frente fria, uma massa de ar polar avança e levará ao declínio bastante acentuado das temperaturas no próximo final de semana, ou seja, no final de semana aí do dia 31 de maio. Horas o modelo coloca um frio mais intenso ali para o dia 29, 30, outros para o dia 31 em 1, mas é fato que nos últimos dias de maio e nos primeiros dias de junho, teremos aí talvez o frio mais intenso até agora aqui no Brasil. Se vai ou não causar geada, precisamos monitorar ao longo da próxima semana, mas é fato que o risco ou a probabilidade de termos geadas, pelo menos pontuais, é grande para o final de semana que vem, tá? Por enquanto, está descartada a possibilidade de geadas amplas, como a gente teve em 21 e 22, mas podemos ter, no caso do milho safrinha do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, podemos ter sim alguns episódios. E aí, quando você fala de geada, um ponto de atenção talvez para o pessoal do café? Não, boa pergunta, Mariana, mas está longe de pegar áreas de café. Por enquanto. Tá para colher, né? Não dá para ter Pelo geada. Amor de Deus, só faltava agora uma geada para o café, né? Para ir a pá de cal que infelizmente a produção de café precisaria, mas por enquanto está descartada a possibilidade. Porém, Mariana, o que temos que falar é que assim nós estamos, né, a alguns dias do episódio dessa geada. Então, somente as rodadas ao longo da próxima semana é que nós vamos começar a entender melhor primeiro, a intensidade dessa massa de ar polar e a abrangência dela. Qual que vai ser a sua intensidade e principalmente a sua abrangência, né? Onde ela vai pegar de fato. Mas o bom é que ela está mais restrita ao sul do Brasil e provavelmente não deve trazer grandes problemas, mas temos que acompanhar essa entrada aí, que deve ser a massa de ar polar mais intensa, pelo menos até agora. Interessante isso, porque a gente está falando de um período que pega milho safrinha, pega aí a fase da colheita do café, então é importante falar. E as culturas de inverno? De alguma forma, as culturas de inverno vão ser Não, acho que as culturas de inverno não, né, Mariana?
porque as culturas de inverno estão muito no começo. Até os produtores do Paraná estão pedindo, para falar a verdade, estão pedindo essa geada, porque uma geada, nesse momento, seria extremamente favorável às culturas de inverno, né? O problema de geada para as culturas de inverno é quando elas estão em fase de florescimento e enchimento de grão, e está longe disso ainda, né? Elas estão numa fase muito inicial, então geadas nesse momento ajudam a combater pragas, doenças e ajuda também no perfilhamento do trigo, né? Então, isso, do trigo e da aveia. Então, para as culturas de inverno, o risco é zero, pelo contrário, até salutável. O problema fica para as outras culturas, como milho, safrinha, café, cana-de-açúcar, hortaliças, entre inúmeras outras que estão aí no campo, né? Falou de Paraná, né? Eu vi que essa semana o governo do Paraná publicou ali um decreto em que declarou situação de emergência hídrica em importantes regiões produtoras ali do estado, né? E o sistema FAEP alerta que já tinha falado sobre isso desde o final do ano passado, dezembro de 2024, para chegar a uma crise hídrica. A gente está falando de questão de lençol freático, né? Não é só a chuva de cima para baixo, né? A água de cima para baixo, mas é a que vem de baixo para cima também. Alguma expectativa de chuva para a região? Você tem acompanhado isso, dessa questão de emergência hídrica para o Paraná, né? Numa região específica, é o estado? Não é o estado, é só a região noroeste do estado, né? Aquela que uma região mais a região norte, né? Eles chamam de norte pioneiro, né? Que é a divisa ali com o Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Porque uma coisa que tem que deixar bem claro, uma coisa é chuvas para a agricultura, outra coisa é a chuva, né? A água para os reservatórios. Então, se chover a cada 3 dias, 10, 15 milímetros, isso favorece extremamente a produção agrícola, né? É tudo que a planta gosta e o produtor também. Agora, para os reservatórios precisa chover bastante e em cima dos reservatórios, para que essa água percola e depois abasteça todo o manancial, como você bem disse. O problema é que desde a primavera, né, desde dezembro até agora, não choveu muito nessas regiões. Tá? Choveu alguma coisa, vem chovendo, mas de forma muito pontual e de fraca intensidade. Então, essa região mais noroeste do estado do Paraná e até mesmo áreas de São Paulo ali que fazem divisa com o Paraná, essa região sudoeste, está realmente com problemas hídricos. A gente já vem comentando isso internamente, que os reservatórios dessa faixa oeste de São Paulo estão muito ruins, estão já em declínio. A única coisa que está salvando, se pode dizer isso, é que como nós estamos com temperaturas ligeiramente mais amenas do que foi o ano passado, então o consumo de energia, o consumo de água estão menor, né? Então, isso vem mantendo uma condição não tão drástica, tá? Mas como não tem chuvas para reservatórios, deixar bem claro, então o problema pode se agravar aí durante o inverno. Certo, vamos continuar acompanhando aqui. Muito obrigada, Marco Antônio, de novo, por essa perspectiva completa. A gente se encontra na semana que vem. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, uma boa semana e até sábado que vem, né? Até lá, até lá. E até lá para você também, porque o nosso programa fica por aqui. Você continua conectado nas nossas redes sociais, ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela equipe que faz esse programa. A gente se encontra na próxima semana. Até lá. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.